Tema divórcio. Deus me perdoa eu tendo me separado? Sim, perdoa. Deus odeia o divórcio, assim como Deus odeia uma casa com briga, que também é resultado de dureza de coração, com desavença, com palavras rudes, com falta de ajuda mútua, com falta de amor. Deus odeia tudo isso, tá? E isso também é claro que essas questões é que teriam que ser resolvidas para não terminar no divórcio, mas muitas pessoas não querem, então por isso terminam em divórcio. Essas são algumas das questões. Mas muitas pessoas ficam com uma culpa espiritual depois que fez tudo. E tem pessoas que suportam um casamento horrível, tem pessoas que suportam maus tratos, tem pessoas que suportam até violência psicológica e física por conta da Bíblia dizer que Deus odeia o divórcio. Fazer de tudo para que o casamento não termine, tentar mudar o coração, buscar ajuda, orar, jejuar, tudo isso é trabalho nosso e mostra que você não está com dureza de coração, você está querendo resolver. Agora, não resolveu, buscou tudo isso e não houve uma resposta do outro lado, você não está preso a esta pessoa. Eu já vi pessoas que quase foram mortas com violência física porque o pastor disse que tinha que ficar orando. Eu já estava orando há muitos anos. Eu digo o seguinte, o violento, a gente tem que parar ele. Para ele, busca os recursos, né, sociais e da lei, depois a gente vê a outra parte. Que o violento ele não pode continuar usando de violência com o cônjuge. Entendeu? Então, o divórcio, se ele veio, se ele aconteceu, não carregue um peso. Tem pessoa que tem culpa mesmo. Tem pessoa que foi uma péssima mulher, um péssimo esposo, irresponsável, entende? Briguento, não perdoava, queria que as coisas fossem do jeito dele. Esse tipo de pessoa, se está com culpa pós-divórcio, ok, tem culpa mesmo. É que normalmente quem tem esse comportamento não fica com culpa. Sai, vai embora, vai fazer outro infeliz e continua sem culpa nenhuma. Mas se não é o teu caso, se você fez tudo o que estava ao teu alcance e não deu certo e o casamento terminou, não fique se culpando. Deus não está aí com uma espada na tua cabeça, não. Ele sabe o que você fez, ele sabe o quanto você lutou e você precisa se perdoar. Você precisa libertar-se disso, tá? Às vezes você fica, porque isso traz para você. O divórcio muitas vezes traz, na maioria das vezes, sentimento de fracasso, não é? De que eu não fui forte o suficiente, entende? Não pense desta forma, tá? O que você precisa fazer, pensa comigo. Você já fracassou em outras áreas? Muitos de nós já fracassamos em outras áreas. Tentamos alguma coisa, não deu certo, até ministerialmente mesmo, né? Tem pessoas que começou achando que tinham chamado para alguma coisa no reino de Deus e não tinha, e aquilo deu errado, né? E o divórcio é um tipo também, é um lado da vida em que podemos fracassar. Se for o teu caso, né, se levante, se perdoe, receba o perdão de Deus, mantenha-se firme e continue a sua caminhada com Deus, tá? É claro que todo mundo que busca um casamento ou quer se casar, não casa pensando em divorciar. Não casa. Até aquelas pessoas que casam de forma nostálgica, utópica, achando que está entrando num conto, sabe? Elas, a priori, não tinham intenção de separar, né? Mas tem que trabalhar. Casamento é lugar de trabalho. Casamento é lugar de renúncia, casamento é lugar de amor prático, de dedicação diária,
e de dar marcha ré em alguns momentos, de falar no momento certo. Às vezes nós falamos o que é certo, mas erramos pelo momento. No momento em que os ânimos já estão exaltados, ou no momento em que já perdeu. Por exemplo, eu já ouvi casais que a conversa durou a noite inteira, de uma coisa repetitiva, que já havia sido falado antes e não havia sido resolvida, né? Então tem coisa que não é mais hora de falar, não é pelo falar que vai resolver, né? Naquele momento. Mas, então o divórcio é perdoado, ou você não vai carregar a culpa para o resto da vida? Não, de forma alguma. Deus não faz isso conosco. Agora, muitas pessoas, inclusive líderes evangélicos, estão se divorciando e aí tem uma sentença sobre eles, como Deus tinha lá em Israel para os sacerdotes. Deus disse: olha, além de vocês estarem divorciando da mulher da sua mocidade, aquela que eu fui testemunha de quando vocês se casaram, vocês estão casando com mulheres estranhas aos costumes e à fé que eu determinei que vocês não se envolvessem ou que não se casassem. Então, para cada pessoa, há pessoas que Deus é tão bondoso e tão misericordioso que Ele sinaliza antes mesmo da pessoa se casar que aquilo ali não vai dar certo, que tem coisas ali que não bate com os teus valores, ou com coisas que é difícil demais para você enfrentar, ou que você não gostaria de forma alguma de enfrentar, e até mesmo questões de caráter, de comportamentais. Tem pessoas que isso tudo ele está vendo durante o namoro, entende? Então preste atenção, porque muitos pontos ajudam-nos a perceber e a ver se essa relação vai dar certo. Mas se não deu mesmo, vamos em frente, vamos nos levantar, vamos nos livrar da culpa, né? Salmo 34, versículo 18 diz que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Se você já se quebrantou na presença do Senhor, né? Se você já pediu perdão a quem tinha que pedir, porque às vezes a pessoa sai do divórcio magoada e com tanto ódio que ela mesma se sente uma prisioneira. Por mais que esta pessoa tenha lhe feito mal, diante de Deus, às vezes você não vai nem procurá-la mais, mas diante de Deus, você precisa liberar. Senhor, eu perdoo fulano de tal, fulana de tal, eu perdoo porque eu preciso da minha liberdade espiritual. Então é esse entendimento de que Deus te perdoa após também você perdoar essa pessoa. Poxa, Márcia, mas que absurdo, eu já sofri tanto, né? Sim, mas o sofrimento maior é a ausência de perdão. Sabe por quê? Porque ele nos coloca em condenação. Deus nos perdoa à medida que nós perdoamos quem nos ofendeu. É uma regra que Deus colocou para nós. Porque se não fosse assim, eu pergunto para você, nós temos vontade de perdoar realmente quem nos ofendeu, nos magoou, nos maltratou? Nós não temos, não. Eu observando assim a minha vida, na maioria das vezes em quase todas, praticamente todas, as vezes que eu tive que perdoar alguém, foi com choro, foi com lágrima, sabe? Não foi fácil, mas é a condição que Deus me dá. E aquilo te faz muito bem. O perdão te traz alívio, o perdão te liberta e o perdão abre a porta da misericórdia de Deus sobre a sua vida e abre a porta da restauração, da reconstrução da sua própria vida. Então, se liberte disso. Vamos em frente. Não é o fim da linha. Deus não vai te punir por algo que não deu certo, que não foi possível levar adiante, ok? Então te peço que curta, compartilhe esse vídeo aí, passe para alguém e que o Senhor te abençoe, que a sua casa e a sua vida seja guardada em nome de Jesus.